Então, continuando falando sobre o batismo, né? Quando a gente batiza as crianças, quem se tornam responsáveis por essa criança? Os pais e os padrinhos. Então, é importante que vocês tenham uma caminhada e uma vivência na fé para que possam pegar na mão dessa criança e levá-las a ter também uma vivência na fé cristã católica, né? Que vocês estão buscando batismo na nossa igreja católica. Então, a importância dos padrinhos, né? O que é um padrinho? Um padrinho é uma pessoa de fé, um católico confirmado, que tem a crisma, né? Que ajudará a criança a tornar-se um cristão. Então, o critério para um dos critérios, né, para que um casal seja padrinho de uma criança, é ele ter os sacramentos da iniciação cristã, ser batizado, se confessar, receber a Eucaristia e ser crismado. Então, esses, por isso que eu falei lá no início, né? São sacramentos obrigatórios? Não, são sacramentos necessários, que posteriormente também servirão para receber os demais sacramentos. E aí, seguindo falando, né, sobre o batismo, né? Então, quem pode ser batizado? Pode ser batizado qualquer criança, qualquer pessoa que não tenha recebido o batismo ainda. E o que é pedido para que essa pessoa? Para que ela tenha fé, para que ela expresse publicamente essa fé cristã, né? Essa fé por ocasião de querer receber o batismo. Então, até os 7 anos, a criança ela recebe o batismo a qualquer momento, em qualquer situação. Ah, eu quero ser batizado, né? Tem os pais, tem os padrinhos, é batizado. A partir dos 7 é necessário que a criança, junto com os pais e os padrinhos, receba essa formação que vocês estão tendo, para que depois ela venha receber o batismo, certo? Mas a nossa igreja ela pede que a gente simplesmente tenha fé, que a gente acredite no batismo para que possa recebê-lo. E quando acontece, né, meu Deus, a gente não deseja isso, mas quando acontece da criança vir a falecer sem ser batizada, né? Muitas pessoas têm essa preocupação, né? Ai, morreu sem ser batizada e tal. E a nossa igreja, nós temos o chamado batismo de desejo. Simplesmente pelo fato da gente já estar buscando o batismo, estar desejando o batismo para a criança, então a criança ela tem, né, o batismo de desejo. Então, se por uma desventura da vida vir a falecer, a gente acalme o nosso coração, porque a nossa igreja ainda tem, né, o batismo de desejo, ela foi acolhida na graça de Deus. Então, como eu já falei também, quem pode realizar o batismo, né, o sacramento do batismo? Os diáconos, o padre, né, ou os ministros ordenados, quando o diácono e o padre não podem, né, por alguma situação particular, eles não têm esse horário disponível, então os ministros também podem realizar o batismo. Em situações extremas, né, numa necessidade muito grande, qualquer cristão também pode estar realizando o batismo, desde que use aquela fórmula, né, despejando a água na cabeça da criança, falando o nome da criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, né, isso vai acontecer numa situação extrema, provavelmente longe da igreja, né, antigamente nos sítios, né, acontecia muito da criança de repente vir a ficar doente, tinha que ser batizada imediatamente, algumas coisas assim. Né? Depois, posteriormente, tudo, né, resolvido, deve-se levar a criança ou a pessoa até a igreja para que ela receba a unção dos óleos, né? O óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma, e professe a fé, ou seja, reze a oração do creio, né? Que depois também ao final nós vamos estar rezando juntos a oração do creio. O que mais aqui que nós vamos estar falando sobre o batismo? Porventura, o batismo é o único caminho para a salvação? Para todos os que acolheram o Evangelho e ouviram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o batismo é o único caminho para Deus e para a salvação. É verdade que Cristo morreu por toda a humanidade,
Portanto, também encontram a salvação as pessoas que, embora não tenham tido oportunidade de conhecer Cristo e a fé, procuram Deus de coração sincero e orientam uma vida segundo a sua consciência. Trata-se do batismo de desejo. Então, como eu falei, em situações, muito extremas, pessoas, eu acredito que vivam, lá na Amazônia, que é uma região muito difícil, de ter padres, enfim. Elas vivem a situação do batismo de desejo, porque mesmo não tendo esse contato direto com a igreja, com seus ensinamentos, o seu coração é sincero e puro. Elas vivem de acordo com a fé cristã, praticando aquilo que a nossa igreja ensina. E o batismo, como todos os outros sacramentos, não foram inventados pela Igreja Católica, não. Eles estão embasados na nossa palavra de Deus, estão embasados na Bíblia Sagrada. O Arquimedes vai ler aqui para vocês uma leitura de Mateus, no capítulo 28, onde o próprio Jesus nos deixa esse ensinamento, esse mandamento, digamos assim, do batismo. A missão deixada pelo ressuscitado. Os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinei-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, gente, não é invenção, O próprio Jesus deixou-nos esse ordenado, esse mandamento, Batizai-o a todos. Em nenhum momento Jesus estipulou idade. Batizai-o a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antigamente, quando os discípulos começaram a missão, eles chegavam nas casas, as pessoas não tinham batismo ainda, eram batizados todos, desde os recém-nascidos até os idosos. Então, não há uma restrição para a idade. Como eu falei, a igreja pede para que seja batizado desde criança, Lembra-se do caso do remédio? Não vamos esperar que a criança cresça e quer ou não quer tomar o remédio. A gente dá o remédio, porque a gente sabe que é importante para a saúde física. Então, a gente também vai ofertar e levar a criança para ser batizada, porque nós sabemos que é importante para a saúde espiritual da criança. Ela vai se tornar um filho de Deus, membro da nossa igreja católica, Membro do corpo de Cristo. E aí, para a gente também não se delongar muito, Porque a gente sabe que assistir vídeos não é a mesma coisa de estarmos presencialmente, nós vamos estar lançando para vocês as perguntas. Quais são os sacramentos, Quais são todos os sacramentos da nossa Igreja Católica? E aí eu gostaria que vocês destacassem os sacramentos da iniciação cristã. Lembram-se deles? E qual a fórmula principal do batismo? A gente sabe que existe todo um ritual ali, mas em que exato momento o batismo acontece? O que deve ser dito e feito para que realmente o batismo aconteça? E aí vai um puxãozinho de orelha aí, uma sugestão, uma informação aí para vocês, Nós não estamos tendo missa presencial. Infelizmente, devido a toda essa situação, o vírus já chegou no nosso município. A Igreja Católica é muito cautelosa, graças a Deus, assistida pelo Espírito Santo. Então, os padres, os bispos, o Papa Francisco, pediu para que a gente não tenha as missas com a presença dos fiéis, porém, graças a Deus também, nós temos os meios de comunicação que tem muitos horários disponíveis para, de oração, de missas. Então, eu pergunto para vocês estão assistindo às missas pelos canais de comunicação? Nós, na nossa paróquia, nós temos no Facebook o Pascão Cafeara e a página Santa Luzia. Os dois
né, estão transmitindo as missas nas quarta-feiras e nos domingos. Então, por favor, gente, vamos assistir. Se vocês estão buscando o batismo para os filhos e afilhados de vocês, vocês devem ser o exemplo da fé, o exemplo de cristão para eles. São vocês que vão pegar nas mãozinhas deles e levá-los a ter essa vivência cristã. Que o batismo não seja simplesmente uma busca por um sacramento, mas seja uma busca por uma vivência cristã. Então, busquem assistir às missas, está bem? E tendo dúvida, algum questionamento, vocês fiquem à vontade, tá? Podem postar. As dúvidas eu gostaria que vocês postassem no grupo, porque de repente pode ser a dúvida de uma outra pessoa, então a gente, né, está resolvendo ali, está colocando no grupo. As respostinhas aqui vocês podem estar colocando no particular, se vocês assim desejarem, tá bom?